Começa agora mais uma edição do programa Pauta Aberta. Hoje trataremos de um tema pouco comentado, mas que poderia ajudar muita gente: o teatro na infância. Ou seja, esse tipo de arte sendo usada para ajudar no desenvolvimento da criança. Para isso, a nossa entrevistada de hoje é a pedagoga, psicopedagoga e estudante de teatro, Maíra Banheza, que tratou exatamente desse tema nos seus 2 trabalhos de conclusão de curso. Olá, Maíra. Olá, tudo bem? Maíra, segundo um estudioso da educação, Piaget, a infância é um período no qual a criança passa por uma série de transformações, tanto fisicamente quanto psicologicamente. O teatro, como forma de aprendizado, ele é mais importante nessa fase infantil ou na adolescência? O teatro é importante em todas as fases. Para Piaget, essa fase na educação infantil de 4, 5, 6 anos é a fase do jogo simbólico. Então, é a fase que eles se expressam melhor, que eles utilizam mais a imaginação. E o teatro contribui muito para isso, para a imaginação, para o lúdico, para o desenvolvimento psicomotor da criança, enfim, para todas essas coisas que auxiliam na educação infantil. Então, o teatro ele pode ajudar no desenvolvimento da criança, inclusive em relação ao cotidiano, às relações familiares. Sim, o teatro auxilia a criança no desenvolvimento, no convívio em grupo, no convívio com a família, no dia a dia da criança, na timidez, no convívio mesmo com as pessoas. A criança consegue se expressar melhor, consegue conversar melhor. E é possível notar alguma diferença entre a criança que faz o teatro e pratica as atividades teatrais que aquela que não faz? Sim, a criança que faz teatro, ela desenvolve não só a parte motora, como a parte de expressão, de musicalidade, de linguagem oral, de linguagem escrita. Tem toda essa parte da arte e a parte motora, a parte corporal que a criança desenvolve. E existem alguns casos onde o teatro ajudou deficientes físicos ou até mesmo pessoas que chegaram a se envolver com drogas. Você já conheceu algum caso assim pessoalmente? Pessoalmente não, mas eu acredito que possa ajudar sim, porque toda a arte auxilia. Lógico que precisa da vontade da pessoa para utilizar essa arte como meio de auxílio mesmo. Mas o teatro com certeza auxilia tanto em casos de depressão, como uma terapia mesmo, em casos de envolvimento com drogas, com álcool, com crianças que têm dificuldade motora. A expressão corporal, que é uma coisa que tem muito que ser bem feita no teatro, ela ajuda a coordenação motora? Sim, a expressão corporal, ela auxilia em tudo que tem a ver com o corpo. E o motor é corpo, tanto na motricidade fina, que é todo esse movimento menor que o teatro exige, e na motricidade global, que é dança, expressão, força, equilíbrio, tudo isso a criança necessita no cotidiano, na vida e no teatro também. E como que você lidar com os ciúmes das crianças? Porque elas almejam com certeza fazer o papel principal da peça teatral. Isso não é meio contraditório com o que diz respeito aos princípios do teatro educativo? Não, eu acho que isso acontece mais até com os adultos do que com as crianças, porque as crianças elas querem participar. E acho que se você trabalhar isso bem e mostrar que todo o papel é principal, que a história não tem um personagem que não tenha um significado, todo personagem tem um significado naquela história, todo personagem tem uma contribuição naquela história, a criança vai perceber que o personagem, sendo grande ou pequeno, tem uma contribuição, tem um fundamento por estar ali. Então, a criança não se sente desolada de jeito nenhum. E os pais até gostam quando crianças que querem aparecer demais ocupam um papel pequeno, porque na vida é assim.
Nós já sabemos de diversos problemas e diferenças que existem entre as escolas particulares e as escolas públicas. Mas, se tratando de teatro, existe alguma diferença entre elas? As escolas particulares, elas têm a possibilidade de incluir no currículo atividades extras curriculares, né? Que os pais pagam a parte da mensalidade da escola. Então, muitas crianças que conseguem fazer teatro na escola é através disso. Na escola pública não está incluso na grade curricular e não tem como incluir isso por fora também. Apesar de você defender o uso dessa ferramenta, existe alguma incidência de crianças que não se dão bem nesse tipo de brincadeira do teatro? Tem crianças que preferem, muitas vezes, primeiro olhar para depois se entregar à brincadeira e que acabam gostando, porque o jogo teatral, principalmente para criança, é uma brincadeira, um lúdico que a criança está acostumada a participar. E a criança acaba gostando, se envolvendo demais nessa brincadeira e vai embora. Então, eu gostaria de saber de você como é que é feito esse tipo de trabalho com as crianças, quais são os exercícios que vocês procuram fazer com elas, você poderia citar alguns? Normalmente eu faço divido minha aula em 4 tempos. Primeiro um aquecimento de corpo e voz, porque a gente precisa preparar, o ator precisa preparar a voz, precisa preparar o corpo. Depois eu faço um exercício de aquecimento, que é um exercício para acordar mesmo as crianças, de correr, de se expressar, um exercício mais aberto. E depois eu faço um exercício de concentração para trazer as crianças de volta. E aí, por último, eu faço um exercício de desinibição, que é um exercício para as crianças se expressarem. Não precisa ser no palco esse exercício, mas é um exercício que as crianças vão atuar e muitas vezes sem saber o que estão atuando. Por isso que é uma coisa muito interessante. As crianças geralmente são eufóricas quando elas vão apresentar alguma peça de teatro assim, ou elas ficam calmas, tranquilas? Como que você faz para organizar as crianças naquele momento importante? Elas ficam nervosas, acho que tanto quanto os adultos, mas elas trabalham isso de uma forma diferente. É um nervosismo diferente, é uma brincadeira que elas estão ansiosas para apresentar, para brincar. E elas, claro, querem que aquilo dê certo, elas gostam daquilo. E aí eu tento sempre acalmá-los. Uma aula antes eu passo um relaxamento, depois eu faço uma preparação corporal e falo para eles que é uma brincadeira mesmo. Eles não decoram o texto. Então, eles acabam se apropriando daquilo de uma forma lúdica. No teatro, podemos abordar temas reais e fictícios. Qual deles é o mais desenvolvido por esse tipo de projeto? As crianças gostam muito de fantasia, principalmente os menores. Então, eles trabalham muito com a ficção, com o lúdico, com um conto de fadas, essa coisa da imaginação, do surreal mesmo. Os maiores até gostam, os maiores assim, na idade de pré-adolescência, gostam um pouco mais de trabalhar com a realidade, mas a maioria gosta de trabalhar com a ficção. Qual é a faixa etária, mais ou menos, de crianças que você dá aula hoje? Eu dou aula para crianças de 4 a 6 anos e eu sou assistente de direção para crianças de 6 a 14 anos. E particularmente em você, o que o teatro mudou em você como pessoa e o que mudou na sua vida no geral? Me auxiliou, além da timidez, da questão de fala, de expressão corporal, de linguagem, eu percebi que é isso que eu queria fazer, que eu gosto de fazer, eu quero ser atriz, eu quero atuar. Então, meio que mudou a minha vida, mudou o rumo que eu estava seguindo. Eu gosto de ser professora, gosto de dar aula, mas eu gosto também de atuar, gosto de ser atriz. Conversamos hoje com Maíra Banheza a respeito do teatro educativo. O programa Pauta Aberta volta já!
Olá! No início, algumas manias são engraçadas e dão até um certo estilo, mas com o tempo podem causar desconforto. O que era divertido e soava como característica pessoal passa a incomodar a todos. Esse tipo de comportamento é o que podemos chamar de transtorno obsessivo-compulsivo, conhecido por TOC. Essa é uma doença cada vez mais comum. Está entre os distúrbios psiquiátricos que mais afetam a população. Os sintomas podem ser os mais variados, desde lavar as mãos repetidas vezes até dar pulinhos ao desligar o chuveiro. No programa de hoje, vamos abordar o TOC e seus possíveis tratamentos. Estamos com a doutora Ana Uni, que é graduada em Medicina, é doutorada em Ciências na área de Psiquiatria e faz pós-doutorado pela USP. Ana trabalha no atendimento e pesquisa do transtorno obsessivo-compulsivo, no qual é uma das principais especialistas no Brasil. Olá, Ana, obrigada pela sua presença. Ana, depois de algumas declarações de famosos, como o cantor Roberto Carlos, que disse ter algumas manias, as pessoas começaram a se perguntar qual é a diferença entre manias excessivas e o TOC? A maioria das pessoas tem uma mania ou outra sem que isso signifique alguma doença. No TOC, a mania é excessiva e ela vai causar ou sofrimento ou uma interferência na vida cotidiana da pessoa, ou vai atrapalhar as pessoas que vivem com ela, ou vai ocupar muito tempo da pessoa. Então, quando a mania é excessiva, ou seja, causa sofrimento e ocupa muito tempo, a gente pode falar que a pessoa tem TOC. Uma pessoa que tem um TOC, o que pode ser agravado? Uma pessoa que tem TOC, em geral, quando ela enfrenta situações estressantes, ela piora dos sintomas. Então, qualquer estresse da vida, financeiro, emocional, pode fazer com que os sintomas piorem. Existe uma oscilação normal nesses períodos. E algumas pessoas, elas têm muitas manias, bater 3 vezes na madeira, não pronunciar a palavra azar, essas superstições, né? Isso pode ser o início de um problema psicológico, pode vir a se tornar um TOC? As superstições, elas são normais do ponto de vista cultural. Então, bater na madeira, não querer passar por debaixo de escada, são superstições. A mania é um sintoma obsessivo. A superstição, ela se parece muito com o sintoma obsessivo. Mas, em geral, o sintoma ele não é culturalmente aceito, como é uma superstição. Mas a pessoa que tem TOC, ela vai ter superstições exageradas. Então, por exemplo, uma pessoa que não usa preto porque preto lembra a morte, ou quando vai a um cemitério, ela não consegue usar nunca mais aquela roupa que ela usou no cemitério, então ela joga a roupa fora. Isso já chega a ser exagerado, né? E aí a gente vai falar de uma doença. E qual é a principal dificuldade no tratamento do TOC? Existem muitas medicações, então a principal dificuldade é acertar de primeira no tratamento. A gente não tem como saber antes que medicação vai funcionar para que pessoa. Então existem 7 medicações, por exemplo, para o TOC, e às vezes a gente tem que tentar 2, 3, 4, até encontrar uma que faça com que a pessoa melhore. Hoje em dia a gente tem pesquisas, né, em andamento para tentar descobrir que tipo de perfil se dá melhor com que tipo de medicamento. Então é possível que no futuro, com o avanço da pesquisa genética, a gente possa saber, antes de começar o tratamento, que medicação é adequada para aquele tipo de pessoa. Estudos apontam que 1 a 2% da população no Brasil, mundial, sofre de TOC. No Brasil, são 4 milhões de portadores. Diante desse quadro, o número de pessoas que procuram por tratamento no Brasil está crescendo? O número está crescendo, mas não porque o TOC esteja crescendo no mundo, mas porque está havendo mais diagnóstico. Então, como você falou no início, as pessoas se identificam com quem fala publicamente que tem TOC, e isso faz com que elas percebam que tem algum problema e procurem um médico. E aí o médico tem a chance de diagnosticar. Então, existe um maior diagnóstico atualmente da maioria dos problemas psiquiátricos, né? De depressão, TOC, fobias, pânico. Mas por quê? Porque as pessoas procuram mais por tratamento. Uma pessoa com transtorno compulsivo, ela induz a mudança de hábitos na família? Às vezes sim. Por exemplo, um paciente pode
achar que a roupa dele vai ficar contaminada se for lavada com a roupa dos outros membros da família, e aí ele exige que comprem uma máquina de lavar só para ele, para lavar só as roupas dele. Né? Esse é um caso real. Então ele pode interferir muito na vida da família, e se a família não percebe que isso é um transtorno e não leva o paciente a tratamento, a família inteira pode ficar muito disfuncional. O toque está ligado a algum tipo de trauma? Existe um perfil definido para uma pessoa que tem toque? Não. Qualquer pessoa pode ter toque, né? Mas, obviamente, quem vai ter toque é quem tem uma tendência. A gente ainda não sabe que tipo de tendência é essa, né? São genes que a pessoa tem, são outros transtornos que aumentam a chance da pessoa ter toque. E o trauma, ele age como um desencadeante. Então, numa pessoa suscetível a ter toque, um trauma psicológico pode desencadear o toque, mas não faz disso a causa do toque. Existem mais casos de pessoas com toque, assim, mulheres ou homens? Isso tem Não, algum... é igual. Na média, é a mesma quantidade entre homens e mulheres, com a diferença de que os homens começam mais cedo, podem começar o quadro na infância, e as mulheres, elas começam mais na vida adulta. Uma pessoa que tem toque, ela pode chegar a cometer algum crime? Você sabe de algum relato sobre esse assunto? O toque raramente é violento. O portador de toque raramente é violento. E o toque não tira a noção que a pessoa tem da realidade. Então, não é como um esquizofrênico que alucina e pode cometer um assassinato porque está ouvindo uma voz que manda ele matar. Né? O toque, ele não perde a lucidez. Então, ele não vai cometer um crime e, caso cometa, ele vai para a prisão porque ele não vai ser inocentado por doença mental, nesse caso, por exemplo. Não tem como jogar a culpa no toque, não. Muito dificilmente. Você pode contar um pouco da história do toque para a gente? Alguma experiência que você teve e gostaria de relatar? Bom, tem muitos casos curiosos. O toque, ele é infinito na possibilidade de manifestações. Então, desde as mais comuns, como, por exemplo, lavar as mãos, achar que está contaminado e lavar muito as mãos, mas tem uns sintomas que são muito estranhos. Por exemplo, achar que atropelou alguém. Né? Então, o paciente dirige, aí ele pensa, será que eu atropelei alguém? E aí ele desce do carro, olha debaixo do carro para ver se tem alguém morto, e aí não tem, ele pega o carro de novo. Ou então ele tem uma obsessão, né? Uma ideia de que caiu uma parte do corpo dele, e aí ele fica olhando para trás para ver se caiu um pedaço do corpo dele. Então, pode chegar ao ponto de haver obsessões muito estranhas, muito esquisitas, sem sentido. Né? Mas esses são mais raros, casos mais raros. Em geral, são as compulsões mais frequentes, né? De lavagens, ideação de simetria, medo de doenças. E de onde veio o toque? Você sabe explicar para a gente a origem, se tem uma origem? As teorias atualmente aceitas são de que existe uma suscetibilidade genética, ou seja, a pessoa tem, ela herda uma chance de ter toque, então é muito frequente que uma pessoa que tem toque tem uma mãe que tem ou teve toque, ou uma avó que colecionava muito e entulhava a casa de coisas, ou seja, tem um componente hereditário. E tem os fatores ambientais, que a gente não sabe ainda quais são todos, mas o trauma psicológico é um deles. Infecções também podem desencadear toque. Então, a causa em si é desconhecida, mas a gente sabe que é uma causa multifatorial. Né? São muitos fatores envolvidos. E o preconceito? Você já presenciou, algum paciente seu já sofreu preconceito por ter toque? A doença mental, em geral, é alvo de preconceito. O toque, ele está um pouco mais livre disso, porque já tem vários filmes, várias pessoas famosas que disseram que tem toque. Então, ele é um pouco... tem menos preconceito. Mas, de forma geral, qualquer paciente que diga, por exemplo, ao seu chefe, né, que toma medicação psiquiátrica, que faz terapia,
ele é passível de sofrer preconceito, mas a saída que a gente tem é divulgar mais. Então, quanto mais as pessoas se colocarem e digam, não, eu posso ter uma doença mental da mesma forma que as pessoas têm pressão alta, ou têm diabetes, ou qualquer tipo de doença que precisa de um tratamento crônico, né, a longo prazo, acho que isso é que vai diminuir o preconceito. Você pode explicar um pouco do tratamento, da terapia? O tratamento ele é medicamentoso e psicoterápico, né? Dentro da psicoterapia, a terapia cognitivo-comportamental é a que tem mais estudos mostrando eficácia, e entre as medicações são os antidepressivos que inibem a recaptura de serotonina. Então, os antidepressivos que aumentam a serotonina no cérebro são os que atuam no toque, né? Ajudam. Outros antidepressivos não. Então, existe essa especificidade, entre aspas, né, entre os inibidores da recaptura de serotonina e o tratamento do toque. Para as pessoas entenderem, quem tem toque pode ter uma vida normal. Isso não impede que ela faça o que ela gosta, lazer, namore, a família. A maioria vai ter uma vida normal. Existe um determinado grupo de pacientes que são muito graves e eles não saem do quarto, por exemplo. Ficam confinados em casa, não tomam banho, não se relacionam, mas isso é uma minoria. A maioria vai ter uma vida normal. E qual é o papel da família no tratamento, na forma de lidar com a pessoa que tem toque? Como ela pode contribuir? Reconhecendo que isso é um problema e procurando os profissionais de saúde para ter orientação de como lidar com o paciente com toque. Eles podem participar do tratamento, quando a família é uma família que precisa de tratamento inteira, pode-se indicar terapia familiar, né? Ou então, se o paciente vai fazer terapia individual, a família ela pode ser orientada sobre como lidar e colaborar com o tratamento do paciente. Existe tratamento gratuito para o toque? Existe. Os centros primários de atenção à saúde, que são os postos de saúde, eles têm psiquiatra, né, a maioria deles, e atendem casos simples. Quando o caso é mais complicado, ele deve ser enviado para um serviço mais complexo de atenção secundária ou terciária. No caso, a USP é um centro de referência, é um caso para um centro de atendimento a casos complexos, casos graves. Você pode falar do projeto da USP e se você quiser deixar alguma dica, alguma informação? O ProToque é um grupo de pesquisa. A gente atende pacientes que participam das pesquisas e esses pacientes que participam das pesquisas recebem o tratamento gratuito. Existe a possibilidade de ser atendido também por outros grupos dentro da própria psiquiatria. Então, a gente tem pesquisas em genética, pesquisas clínicas, estamos começando agora pesquisas pós-mortem, ou seja, depois da morte. Então, pessoas que têm toque e queiram doar o seu cérebro para que seja estudado depois da sua morte, também é uma coisa que precisa começar a ser divulgada aqui no Brasil, porque aqui não se tem essa prática, né, de doar o corpo para a medicina, como acontece nos Estados Unidos. Então, isso é uma coisa que precisa ser mais divulgada. E tem muitas pesquisas em andamento, então as pessoas que querem participar, as pessoas que acham que têm toque, querem ser avaliadas e participar das pesquisas, podem entrar em contato com o serviço pelo telefone 3069-6972. E existe também o site, né, que é o www.protoque.com.br. E tem também o site que é da Associação dos Familiares e Portadores de Toque, que é o www.astoque.org. Ana, obrigada pela sua presença. Foi um prazer. O Pauta Aberta fica por aqui. Até a próxima.